Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de trilha e hoje nós vamos estudar competência de forma otimizada, num curto espaço de tempo para você arrebentar na sua prova e poder revisar por várias vezes. Olhem só, competência nada mais é do que o exercício ou a delimitação legal para o exercício legítimo da jurisdição. Isso mesmo, e a lei leva em conta critérios de natureza pública ou critérios de natureza privada. No caso de critérios de ordem pública, como matéria, pessoa ou competência funcional, eu estou diante da competência absoluta. Isso mesmo. Caso haja violação, eu gero vício de incompetência absoluta. Esse vício pode ser alegado por qualquer das partes, pelo Ministério Público, por um terceiro ou conhecido de ofício pelo juiz. Além disso, nós verificamos que nessa hipótese, o juiz não precisa sequer aplicar o artigo 10, aquela vedação de surpresa. Nós vimos isso em momento oportuno. No mais, pessoal, em regra, alega-se em preliminar de contestação, porém, caso não haja alegação, não haverá prorrogação de competência de forma alguma. Tanto que a incompetência absoluta é, inclusive, um vício rescisório sensacional. Olhem só, a incompetência ou a competência absoluta não admite as hipóteses de modificação, conexão, continência, derrogação ou prorrogação. Derrogação, lembrando, foro de eleição. Em continuidade, é muito importante consignar que, caso o juiz declare a incompetência absoluta, ele remete os autos ao juízo competente. Ele não extingue o processo, salvo no juizado especial cível. Sensacional. Além disso, atenção porque isso é importante. Salvo decisão em contrário, conservam-se as decisões do juiz incompetente. Portanto, somente se o novo juízo declarar nulo ou inválido os atos anteriores é que eles serão anulados. Trata-se da denominada translatio iudicis. Pois bem, por outro lado, eu tenho a competência relativa, que se pauta em critérios de natureza privada. Nesse sentido, valor da causa e as hipóteses de competência territorial. Aqui, somente a parte ré ou o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica pode alegar a incompetência relativa. Ela tem que ser alegada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, isso mesmo. No mais, é muito importante consignar que o juiz não pode de ofício, salvo naquela situação em que ele verifica que o foro de eleição foi inserido abusivamente num contrato. E nesse caso, até a citação, ou seja, até o momento anterior à citação, ele pode declarar a ineficácia e remeter os autos ao foro do domicílio do réu. Aqui, na incompetência relativa ou na competência relativa, a depender do caso concreto, eu posso aplicar as hipóteses de modificação, conexão, continência, foro de eleição ou prorrogação. Por fim, os atos aqui também são preservados, salvo decisão judicial em sentido contrário. Sensacional. Olhem só, continuando, quando que eu fixo, qual é o momento de determinação da competência? Segundo a regra da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição, sendo irrelevantes modificações de fato ou de direitos ocorridas posteriormente, salvo se houver supressão de órgão jurisdicional ou ainda alteração de competência absoluta. Mas atenção, no caso da infância e juventude, o STJ vem admitindo que caso a criança mude de domicílio, é possível remeter os autos ao novo domicílio, mesmo durante o percurso processual. Isso em atenção ao melhor interesse da criança e do adolescente. No mais, lá no processo de execução ou no cumprimento de sentença, como fase do processo em si, sincrético, nós temos a possibilidade de, durante o cumprimento de sentença, remeter os autos ao novo domicílio do réu, ou ainda remeter aos autos ao local, ao foro em que se encontram os bens que serão sujeitos à execução. Olhem só, embora a lei diga que essa mudança tem que ser feita no início do cumprimento de sentença, o STJ reiteradamente já decidiu que pode ser a qualquer tempo em homenagem à satisfação do credor. Sensacional. O Código de Processo Civil, a Constituição Federal estabelecem regras de competência. Na Constituição Federal eu tenho algumas regras importantíssimas no que tange à Justiça Federal. O artigo 109 estabelece
a competência da Justiça Federal. E lá eu destaco, naquelas causas em que atuarem como autoras ré ou parte interveniente a União, as autarquias, as fundações autárquicas federais, as autarquias federais, as empresas públicas federais. Olhem só, sociedade de economia mista não está nessa lista, não vai errar. Caso haja uma sociedade de economia mista, mesmo que federal, a competência da Justiça estadual, isso mesmo. Empresa pública estadual, aí galera, é da Justiça Estadual, porque é uma empresa pública estadual. Cuidado com isso. No mais, naquelas ações em que figurem como parte segurado e o INSS, é possível estabelecer a competência delegada se a comarca distanciar mais de 70 quilômetros da vara federal. Sensacional, o segurado pode ajuizar uma ação, por exemplo, de aposentadoria rural na Justiça Estadual. Só que o recurso vai ser para o TRF. Lembrem, atenção, ação acidentária, benefício acidentário em face do INSS, a competência não é delegada, ela é da Justiça Estadual por previsão constitucional. Além disso, ações de falência, insolvência civil, eleitoral, trabalhistas não tramitam na Justiça Federal. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece regras de competência territorial. Aqui eu destaco a geral no caso de ações pessoais e ações reais mobiliárias em face de imóveis. Olhem só, nós temos aqui a competência do foro do domicílio do réu. Sensacional. Agora, se eu estiver diante de uma ação real imobiliária, eu tenho uma regra especial. O foro competente é o da situação do imóvel. E atenção, tratando-se de ações que se correlacionam à propriedade, vizinhança, demarcação e divisão de terras, nunciação de obras novas, possessórias, aqui eu estarei diante de uma competência territorial absoluta. Isso mesmo, é uma exceção prevista no Código de Processo Civil. Também não se esqueçam que, embora se correlacione com a regra geral de foro, de competência, melhor dizendo, relativa, nós temos aqui aquela regra de competência para as ações de divórcio, de dissolução de união estável. Qual é a regra? O novo código, pensando numa igualdade entre homem e mulher, estabeleceu como regra, olhem só, o foro do domicílio do guardião do filho incapaz. E se não houver filho incapaz, do último domicílio do casal? E se ninguém estiver no último domicílio do casal? Do domicílio do réu. Só que, vejam só, existe uma previsão inserida posteriormente. Será no foro do domicílio da vítima de violência doméstica. Há uma divergência se prevalece o foro do domicílio do filho incapaz ou o foro do domicílio da vítima de violência doméstica. Prefiro eu a prevalência do foro do domicílio da vítima de violência doméstica. Show? Sensacional. Além disso, pessoal, consigne-se aí nas suas anotações que no caso de ação ajuizada contra Estado-membro, em tese o autor pode optar pelo foro do seu domicílio, pelo foro da capital do Estado ou pelo foro do local do ato ou fato que deu ensejo à demanda. Porém, o STF entendeu que tem que ser uma comarca dentro do território do respectivo Estado. Se eu moro em Belo Horizonte e vou acionar o Estado de São Paulo, eu não posso ajuizar a demanda na comarca de BH, segundo o STF. Pois bem, finalizando nossos estudos, nós temos as hipóteses de modificação de competência. Você tem que lembrar que modificação de competência só se aplica em competência relativa em razão do valor da causa ou em razão do território. Eu tenho 4 causas: conexão, continência, prorrogação por não alegação em contestação e derrogação no caso de foro de eleição. Vamos começar por essa última, derrogação, foro de eleição. O foro de eleição, ele tem que constar em instrumento escrito e ele tem que estar relacionado a um determinado negócio jurídico e por isso ele obriga os sucessores. Esse foro de eleição, ele não escolhe o juízo, mas apenas a comarca territorial. No mais, o juiz pode, antes da citação,
declarar a ineficácia desse foro de eleição e remeter os autos ao juízo ou ao foro do domicílio do réu. Por fim, aqui não se esqueçam de que, mesmo em contrato consumerista, em tese, eu posso inserir sim um foro de eleição, desde que não seja abusivo, desde que não imponha compulsoriamente o consumidor a essa obrigação. Tem que haver uma aceitação expressa do consumidor nesse sentido. Cuidado com essa pegadinha. Olhem só, conexão. A conexão nada mais é do que uma relação de similaridade entre demandas que possuem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. O efeito da conexão é a reunião de processos em juízo prevento. E o juízo prevento é aquele que, em primeiro, foi registrado ou distribuída a demanda. Não se esqueçam, é possível que haja conexão entre uma ação de execução e uma ação declaratória que envolva o mesmo ato jurídico, perfeito? Além disso, pessoal, mesmo que inexista conexão, eu posso determinar a reunião para julgamento conjunto quando eu estiver diante de demandas em que as decisões possam gerar o quê? Situações contraditórias ou não harmônicas. Nesse sentido, eu estou diante do que parcela da doutrina chama de conexão por prejudicialidade. Mas cuidado, o artigo 55, parágrafo 3º do Código, fala, mesmo que não exista conexão, eu posso reunir para julgamento conjunto, visando evitar esse conflito. Além disso, eu tenho a continência. A continência é uma conexão qualificada, isso mesmo, porque aqui eu tenho mesmas partes, mesma causa de pedir, e o pedido de uma, por ser mais ampla, abrange ou engloba o da outra. Atenção, se a ação contida for ajuizada em segundo lugar, vai haver simples extinção. Por quê? Por que eu vou reunir se a contida, a menos ampla, foi ajuizada em segundo lugar? Portanto, só haverá efeito de reunião de processos quando a ação mais ampla for ajuizada em segundo lugar. Show de bola, pessoal? Matamos a pau. Vamos com tudo. Trilha competência.